Opa! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Covil do Vitão. Hoje, estão preparados? Vamos para mais uma aula então. Só que, hoje, antes de mais nada, eu quero muito agradecer a uma aluna muito talentosa, que é a Lorena Coradazzi de Oliveira, do meu 6º ano da classe Aristóteles, que fez com toda a boa vontade do mundo a nossa nova abertura do canal. Então, vamos lá! Hoje nós vamos começar a falar sobre expressões algébricas, que nada mais são do que você utilizar números e letras na mesma operação matemática. Mas vocês não precisam ficar preocupados, porque na realidade as letras elas estão no lugar de números. Elas estão escondendo números que a gente não sabe ainda. Ou seja, muitas vezes os seus exercícios vão colocar para você algumas coisas, alguns valores que vão ficar ocultos. Nossa, como assim? Vamos entender? Direto para a lousa. Beleza? Vamos lá? Então, vejam só esse primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui. Vejam a seguinte situação. Em uma quadra de basquete, a largura é o dobro, ou seja, 2 vezes, da medida do comprimento. Pessoal, nada mais você vai ter que pensar o seguinte. Você tem a ideia da sua quadra, certo? Ele está falando o seguinte, que a largura é o dobro, ou seja, 2 vezes a medida do comprimento. Tá, tudo bem, sem problemas. Só que percebam que nesse exercício, nesse exemplo, ele não te deu nenhum valor numérico. A gente vai representar em forma de letras. A letra, pessoal, é uma forma da gente representar um valor que a gente não conhece. E é simplesmente essa a ideia da gente utilizar letras. Atenção, as 2 letras mais utilizadas para a gente poder representar são X e Y, com destaque sempre para o X. Por quê? Na verdade, não tem um porquê exato. Então, ele era, na verdade, um símbolo já, muito antes dele ser utilizado na matemática. Ele foi importado para a matemática para simplesmente utilizar sobre termos desconhecidos, ou seja, valores que você não conhece. Então, nesse caso, vamos pensar assim, ó. A largura é o dobro da medida do comprimento. Mas eu tenho a medida do comprimento? Não, eu não tenho. Isso quer dizer que o meu comprimento vai valer X. Por que X? Porque eu não sei o valor dele. Mas eu tenho que representar de alguma forma. Agora, vamos lá. Então, a largura é o dobro, certo? Mas vejam, se o comprimento é X, então a minha largura vai ser o dobro de X. Olha só, nós vamos ter aqui ó, a medida, esta medida maior, valendo 2 vezes o quê? 2 vezes o próprio X. Então, olha como fica. 2x. Percebam, a ideia é simplesmente você pensar um pouquinho fora da casinha. Até o momento a gente estava vendo apenas números em contas. Agora você vai ter que usar um pouquinho mais o cérebro, você vai ter que raciocinar um pouquinho mais para você perceber que se algo vale x, ou seja, um determinado valor que eu não sei qual é na realidade, e eu quero que outro valor seja 2 vezes ele, ou seja, seja o dobro dele, você simplesmente pode colocar uma coisa que a gente chama de coeficiente na frente da letra, que nada mais é do que um multiplicador, certo? Ele vai alterar o valor de x. Ah, mas Vitor, tá, mas quanto vale x? Nesse momento não me interessa. Na realidade, perceba que o exercício, no caso esse exemplo, ele não quer saber qual é o valor de x. Não. Na realidade, ele só está falando para você que o comprimento e a largura têm certos valores. Quais? Não nos importa no momento, tá?
Essa é a ideia de você transformar em linguagem escrita para linguagem matemática, certo? Vamos para mais uma coisinha que eu quero falar com vocês agora a respeito também dos coeficientes. Vamos lá. Vamos lá? Mais algumas coisinhas aqui para vocês. A gente não pode esquecer que agora o nosso poder de interpretação tem que estar muito bem alinhado. Então, olha só. Mais uns exemplozinhos aqui que nós temos. Veja só, eu só quero escrever nesse momento o triplo de um número. Beleza. Mas, Vitor, qual número? Ué, se a gente não sabe qual número é, então a gente chama ele de x. Você vai ver aqui nos seus exercícios, algumas vezes, em vez de x vai ter A, B, C, F, J, não importa. Se tiver uma letra, significa, na verdade, que o seu valor, ele está aí, só que ele está escondido. Ou seja, ele está oculto, como se ele estivesse atrás de uma letra, certo? Quando a gente coloca a letra, a gente simplesmente diz que existe um valor, mas que a gente não sabe o valor numérico dele. A gente não sabe o valor em números. Mas o valor está aqui, representado por uma letra, certo? É só isso. Mas percebam, eu já falei aqui, ó, o triplo de um número. Esse número meu, como o meu exercício não me fala, eu disse que é x, certo? Mas ele quer também o triplo. Então ele quer o triplo de um número, ele não quer só o x. Ué, o triplo nada mais é do que 3 vezes um certo número, ok? Então eu tenho 3 vezes o x. Por quê? O x é o meu número, que eu não sei qual que é, então ele está representado por uma letra. E eu tenho o triplo dele aqui, 3 vezes esse mesmo número x, ok? Então, para a gente escrever o triplo de um número, é só a gente pegar e escrever 3 vezes x, ok? Agora vejam, a letra B. Nem sempre você vai ter conta de vezes, tá? Olha só, você vai ter aqui na letra B a terça parte de um número. Terça parte, opa, é você dividir esse número por 3. Então, olhem só. Então, esse número, eu não sei qual que é. Eu sei que ele vai ser a minha letra, porque ele não tem nenhum valor numérico no momento. Então, ele vai ser o x, certo? Só que ele quer a terça parte desse número. Se ele quer a terça parte desse número, eu vou pegar esse x e dividir por 3, ok? Sim, fica meio estranho no começo, mas não se preocupem, já já vocês acostumam. Ou seja, a terça parte de um número vai ser o x dividido por 3. Nossa, Vitor, mas pode dividir letra por número? É claro que pode, pode sim. Por quê? Porque essa letra aqui, ela não é uma letra qualquer. Ela, na verdade, é um número também. Ela é um valor. Só que como a gente não sabe qual é esse valor, a gente só representou no formato de uma incógnita, ou seja, de uma letra qualquer, ok? Já já eu volto para colocar os últimos exemplos para vocês, para a gente poder falar sobre mais algumas coisinhas. Vejam só. Agora, olha esse tipo de exemplo que nós temos aqui. Vejam. A medida da base do retângulo é 4 centímetros maior do que sua altura. Pera lá. Ele falou 4 centímetros maior. Então, vamos pensar no seguinte. Olha só. Eu sei a medida da altura? Eu não sei. Se eu não sei ou o meu exercício não me dá esse valor, isso quer dizer que a medida da altura desse retângulo vai ser x. Por quê? Porque esse valor da altura eu não tenho. Então, eu não tenho como saber. O exercício, ele não me dá um meio de calcular. Ele não me fala quanto é.
Então, isso quer dizer que a gente pode pegar e dizer que a altura dessa forma geométrica nada mais vai ser do que x. Por que eu digo que aqui vai ser x? Porque a gente precisa, antes de mais nada, saber a medida da base desse retângulo. E a medida da base desse retângulo, ele próprio já fala que é 4 centímetros maior. Isto quer dizer que eu vou ter que aumentar esse x em 4 centímetros. Sabe o que vai acontecer? Aqui embaixo, a medida da base desse retângulo vai ser o próprio x, que é a altura, certo? O próprio x, só que eu vou ter que aumentar 4 centímetros. Então, eu vou aumentar 4 centímetros, certo? É só isso. Percebam, de novo, a medida da base do retângulo é 4 centímetros maior do que a sua altura, que é x, certo? Então, percebam, primeiro a gente tem que definir a altura. Vitor, eu não queria colocar x, eu queria colocar a letra do meu nome. Por exemplo, eu queria colocar A. Pode? Pode, claro que pode. A não ser que o seu exercício peça para você colocar determinadas letras. Aí, realmente, não tem o que fazer. Caso contrário, você pode sim colocar as letras que você achar melhor, tá bom? Essa é a ideia. Último exemplozinho agora, para a gente poder passar para o nosso último tópico. Vamos lá. Então, vamos continuando. Nós temos aqui mais um exemplozinho, e esse exemplo vai ser sobre substituição. Veja só, algumas vezes o seu exercício ele vai te dar a expressão toda certinha, mas ele vai acabar te dando o seguinte, para você poder resolver essa expressão, ele vai te dar os valores das suas letras que estão na sua conta. Veja só, resolva 4x mais 3y, sendo x igual a 1 e y igual a 2. Ué, ele já deu os valores de x e y. O que você precisa fazer? Substituir. Aqui cabe uma observação importantíssima. Pessoal, percebam que eu só coloquei 4x aqui. Eu coloquei tudo junto. Quando letra e número estiverem juntinhas, você vai ter que lembrar que este 4x aqui equivale a 4 vezes x, certo? A matemática diz que você, na hora de fazer a sua expressão, você não precisa colocar o vezes aqui entre letra e número, ou ainda a parte literal, que é a letra, e o coeficiente dessa letra. Por quê? Porque a matemática fala que quando você tem um coeficiente na sua letra, ou seja, um número na frente da sua letra, sem conta de mais, de menos, de nada, quer dizer que você está multiplicando essa letra, tá? Então, eu só vou fazer assim para vocês lembrarem, mas vocês não precisam colocar esta parte aqui. Vocês já devem saber que esse 4x é uma conta de multiplicação. 4 vezes o valor de x. Então, mais 3 vezes o y, certo? A mesma coisa. Sendo x igual a 1 e y igual a 2. Então, eu vou substituir o valor. Então, aonde tem x, eu vou substituir por 1. E aonde tem y, eu vou substituir por 2. Ué, agora é só fazer a minha conta. Vamos lá. 4 vezes 1, 4. Mais 3 vezes 2, 6. Resolvendo essa conta, 4 mais 6, o valor da minha expressão é igual a 10. Certo? Pessoal, isto aqui é muito importante. Então, se você não entendeu, volte um pouquinho esse vídeo e reveja a ideia dessa resolução, porque isso é muito importante, de verdade, ok? Agora, vamos falar de um último tópicozinho para a gente poder encerrar. Vamos lá. Vamos lá? Vamos falar de termos semelhantes, ou seja, são aqueles coeficientes que estão unidos à mesma letra.
Por exemplo aqui, veja só. 3x mais 4x. Eu tenho duas formas de poder resolver isso. Olha só como eu resolvo. Na verdade, as duas formas vão dar exatamente o mesmo resultado. Mas é sempre bom eu explicar para vocês as duas formas para vocês decidirem qual delas é mais simples para vocês fazerem. Veja só. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho 3x mais 4x. Ué, se você for parar para pensar, você pode simplesmente fazer essa soma. Nossa, mas Vitor, eu vou somar letras aqui agora? Cuidado, você vai conservar a letra normal, mas você vai somar os coeficientes dela. Essa é a ideia. Conta com letra a gente realmente não faz, mas a gente faz a conta em relação aos coeficientes, ou seja, ao número que está na frente da letra. Vamos lá? Veja só, eu tenho 3x. Eu vou somar esse 3x com mais 4x. Então, o meu x, ele continua normalzinho. Ele não some, ele não muda nada, nada, nada. O que vai mudar é o coeficiente, o número que está na frente. 3 mais 4 dá 7. É só isso, tá? Então, 3x mais 4x dá 7x. Ou ainda, vamos trocar o exemplo aqui. Olha só. 3 balas mais 4 balas dá 7 balas, certo? Ou ainda, vamos lá. 3 carrinhos mais 4 carrinhos dá 7 carrinhos, certo? A ideia é justamente essa, é você pensar que essa letra aqui, ela está no lugar de um valor também. Então, se você soma 3 desse valor com mais 4 desse exato valor, vai dar 7 desse valor. Galera, importante, este x e este x aqui, eles têm que ser exatamente o mesmo valor. Sabe por quê? Porque letras iguais correspondem a valores iguais. Então, se eu dissesse, por exemplo, que x era igual a 1, eu ia ter que substituir esses 2x aqui por 1, tá? Por quê? Letras iguais correspondem a valores iguais. É por isso que eu posso fazer a soma deles, tá? Agora vamos lá. Na letra B, 2x mais 3x mais 2x menos 1x. Aí já começou a complicar, né? Só que não. Veja só. Eu tenho 2 de um determinado valor, mais 3 desse mesmo valor, mais 2 desse mesmo valor e menos 1 desse valor. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente juntar tudo. Olha só. O x continuou o mesmo. Agora, 2 mais 3 dá 5. Mais 2 dá 7. Menos 1 dá 6. Ou seja, eu tenho 6x. Ou ainda, vamos pegar o exemplo das balas de novo. Vamos fazer com chocolates dessa vez. 2 chocolates, mais 3 chocolates, mais 2 chocolates. Aí eu, como sou gordo, menos comi 1 chocolate. Ficaram 6 chocolates, certo? Pessoal, não tem nada de difícil nisso. A partir do momento que vocês começam a entender a situação, eu garanto para vocês que a coisa fica super simples, ok? Tem uma outra forma de resolver, que é a que eu vou mostrar agora para vocês. No fim, vai dar os mesmos resultados, tá? Vamos lá. Percebam que aqui nós temos, ó, x nos dois termos, certo? Nesse 3x e nesse 4x. Então, o que eu tenho de comum entre eles, eu vou separar aqui na frente. Vou fazer vezes, abro um parênteses. Se eu tirar o x desses dois termos e colocar aqui na frente, que é o que a gente chama em evidência, colocar em evidência, o que me sobra? Me sobra o 3 mais o 4, que é o que eu vou copiar aqui na frente. 3 mais 4, certo? Vamos lá. X vezes 3 mais 4 dá 7. Ué, lembra que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então, x vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes x.
ou seja 7x. Perceba que assim, são coisas diferentes, são jeitos diferentes de você chegar no mesmo resultado, certo? Percebam que tanto em cima quanto embaixo, a gente chega no mesmo resultado. Olha este aqui embaixo, como que se faz. Eu tenho x em todos eles. Eu vou pegar o x de todos esses termos, eu vou tirar. Eu vou colocar o x em evidência. Ou seja, eu vou deixar esse x separado aqui na frente. Sempre vou colocar uma multiplicação e, vamos lá, o que me sobrou? Sobrou 2 mais 3 mais 2 menos 1, certo? Então, vamos lá, x vezes 2 mais 3, 5, mais 2, 7, menos 1, 6. Ué, x vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes x. Ou seja, o resultado é exatamente o mesmo, ok? E seria isso. Pessoal, é importante dizer o seguinte, querendo ou não, o que é novo, assuntos novos costumam assustar mesmo. Mas eu digo para vocês que vocês não devem ficar preocupados, porque vocês devem ir com calma, revejam essa videoaula sempre que vocês precisarem, o link sempre vai estar aí com vocês. As dúvidas de vocês sempre vão ser muito valiosas, perguntem mesmo, porque aí vocês podem ser ajudados a qualquer momento, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui e o que vocês precisarem, vão me comunicando, ok? Por hora, é isso então. Até uma próxima videoaula. Valeu!